Hoje eu vou estar reproduzindo com vocês um tutorial de ilustração de como desenhar boca lindíssima dessa com uma mesclagem de roxo e azul. Que cores que se combinam, né, gente? Azul claro com roxo, orna lindamente. Então, vamos reproduzir esse tutorial para ver se funciona. É um tutorial de imagens, eu peguei lá no Pinterest. E aí, o aplicativo que eu vou usar para estar fazendo isso aqui é o Ibis Paint. Você domina o Ibis Paint? Dá para fazer no celular, gente. Não domina o Ibis Paint? Eu tenho um curso onde ensino através de videoaula, passo a passo, cada uma das funções do Ibis Paint. Você ainda ganha bônus, pincéis, tutoriais de desenho, moldes prontos. É bem legal, dá pra fazer várias coisas nesse aplicativo. Eu sou apaixonada por ele. Então, eu uso tudo. Eu faço a minha thumbnail aqui, eu faço desenho, ilustração, maquiagem digital, tudo aqui. Então, eu comecei com a base do roxo, agora eu venho acrescentando esses tons aqui, ó, e vou fazendo um movimento que replica o movimento das texturas que tem a nossa boca. Depois que eu faço isso, eu venho com o azul, seguindo ali, tá vendo o tutorial? Vou fazendo isso na parte de cima, tento posicionar nos mesmos lugares os tons de azul com a minha referência. Depois que eu faço isso, eu venho esfumando, né? Deixo o pincel bem grande, esfumo pra caramba, não tava 100% ali o esfumado, tá vendo? Tava em 34%, por isso que não tava esfumando tanto. Depois que eu fiz isso, eu venho com um tom mais escuro e manualmente eu venho fazendo esses risquinhos. Tá bem marcado, eu sei. Eu vou tentar até esfumar, mas não vai esfumar o suficiente. Mas essa questão dos lábios, pintura de lábio realista é uma coisa de camada. Então, não é igual maquiagem. Não tente ver se a coisa vai dar certo ou não nos primeiros minutos que você tá fazendo a coisa. Deixa terminar. Sabe maquiagem que quando você tá fazendo, você fala, a maquiagem ficou péssima, não vai ficar bom. E sei lá, você vai fazendo, no final fica lindíssima a maquiagem, é isso. Então, é mais ou menos isso aqui. Eu venho com azul claro, já coloquei ali. Aí eu venho com o tom, eu vi que as bordas tem bastante lados escuro. Então, eu venho com o pincel aerógrafo e vou fazendo esse contorno mais escuro nas pontas, o que traz profundidade. Sempre que a gente coloca no contorno um tom mais escuro, a gente traz profundidades. E aí, eu vou colocando camadas. No caso aqui, eu vou fazer também essa parte de visão dos lábios superiores do inferior. E aí, eu vou fazendo também esse contorno. Aqui nessa parte, já tô fazendo por cima da line art. Então, vocês podem ver que já tá cobrindo a parte que eu tava fazendo, que eu tinha feito de esboço da boca. Aí, eu venho esfumando manualmente, mas eu também podia esfumar pelo filtro. Mas aqui a intenção era esfumar só pro lado de dentro, para dar esse efeito. Na parte de baixo também faço isso. Aqui nesse cantinho também, sempre na parte de dentro. A intenção aqui não é esfumar pro lado de fora. Aí, depois que eu faço isso, eu venho com os tons, porque se vocês reparar, tem bastante subtons. Então, eu venho com essa parte aqui roxinha até nessa parte. Só que nessa parte aqui do azul, né, que está escorrendo da boca, não é mais o mesmo tom de roxo. É um tom de azul escuro, meio esverdeado. Então, eu faço isso e venho esfumando toda essa parte, só puxando pro lado de dentro. Depois, eu reparei que tinha mais tons escuros, bem naquela parte onde tá caindo, sabe? Escorrendo. Então, eu faço isso e esfumo. Crio uma nova camada embaixo de tudo e faço essa base. E depois disso, eu tento replicar esse tom do dente. O engraçado é que quando a gente olha, a gente vê um dente com sombra. Mas quando eu fui pegar pelo seletor de cor, a gente vê que é verde. Só que aí eu fui colocando sombra, fui tentando acrescentar esse detalhe, fui esfumando bastante. E aí eu fui pegando o tom de iluminação, fui tentando disfarçar o máximo possível, trazer, né, mais ainda esse efeito de sombra. Venho fazendo alguns brilhos aqui. E aí, eu venho usando bastante subtons. Incrivelmente, eu usei mais tons escuros do que tons claros. E eu acho que, no final das contas, o efeito que deu foi muito parecido com o que eu tinha como referência na parte do dente. Depois disso, a gente vem para a parte de iluminação. Então, eu vou tentando replicar esses reflexos que tem na boca ali de referência o mais parecido possível. O pincel que eu tô usando é o pincel Desvanecer, porque ele é um pincel forte, mas ao mesmo tempo ele tem um efeito puxado pro aerógrafo. E eu gosto muito desse efeito. Na parte de cima da boca também eu vou trazendo esse tom de iluminação e diminuir a opacidade. Depois disso, numa nova camada com outro pincel, eu venho com adicionar e dentro desse reflexo, claro, eu venho fazendo um reflexo dentro do reflexo.
Isso aqui eu fiz por minha conta, não tinha ali uma referência, eu diminuí mais a opacidade, mas eu achei que deu muito mais o efeito que eu queria, sabe, do que de fato só fazer uma vez. Eu não sei se ali tinha também esse truque, eu sei que esse truque aqui funcionou muito bem. Depois disso eu venho trazendo vários brilhos para a boca, como vocês podem ver, e diminuo a opacidade. Gente, olha isso, o poder do brilho. Quando eu comecei a trazer a iluminação para a boca, trouxe um efeito muito bom. Depois disso eu venho trazendo tons mais claros. Como eu sabia que eu ia arrastar isso aqui, eu ia usar a opção borrar, eu não me preocupei tanto com relação à textura e diminuí a opacidade. Depois disso, olha isso, gente, esse efeito de boca, o risco, os brilhos, tá vendo? Tudo acrescenta muito detalhe. Só que eu reparei que para dentro da boca tinha um tom de azul escuro. Azul esse que eu não usei em nenhum momento. Então, eu fui trazer tanto na parte de baixo quanto na parte de cima. Também vou usar a função borrar, e aí eu já vou trazendo assim esses risquinhos para trazer mais efeito para a boca. E aí eu venho esfumando com o pincel borrar, não com o pincel desfoque. E diminuo a opacidade, só para trazer esse efeito de azul escuro. Depois que eu fiz isso, eu venho com esse outro tom de azul escuro e passo por cima, porque eu vi que na parte de cima da boca não tinha esse efeito de roxo que eu coloquei. Então, a gente vai criando novas camadas e vai tentando se aproximar, né, nos detalhes. E aqui eu venho trazendo a opção de borrar, esfumo também, diminuo a opacidade. E aqui na parte de baixo da boca também tinha um tom de azul, não o tom de roxo que prevalecia. Então, o que eu fiz foi tirar um pouco esse efeito de roxo e trazer mais o efeito de azul. Eu também fui trazendo mais detalhes para o dente, porque eu vi que o dente tinha mais detalhes ali na parte do fundo da boca. E aí eu também fiz uma divisão entre os dentes, que eu vi ali que na referência tinha mais isso, sabe? Eu tinha me esquecido de colocar. Então, eu fui colocando bem fininho, só detalhes, fui tomando cuidado com a dobradura ali do dente. Depois disso, eu fiz o fundo com o mesmo tom ali, com a minha referência do tutorial. E eu reparei que a boca ali na parte de cima, ele tinha uma iluminação de um lilás. Isso trazia mais volume para a parte de cima da boca. Achei interessante e decidi replicar. Então, eu fui fazendo todo esse borrão e fui esfumando para dar mais esse efeito de iluminação na parte de cima da boca, como vocês podem ver. Aí, eu vi que na parte de baixo também tinha uns detalhinhos assim, né? Porque é iluminação, então ele pega em outros pontos também da boca. E aí, eu também estava sentindo um pouquinho de falta de sombra, que acompanhado desse tom de luz, tinha mais sombras. Então, eu vim com um tom de roxo bem mais fechado, e aí eu fui esfumando, dando preferência em esfumar só pro lado de dentro da boca, para não trazer para fora. E o resultado foi esse, pessoal. Comenta aqui de 0 a 10 que nota merece eu reproduzir esse tutorial no Ibis Paint. Se você não domina o Ibis Paint, tem o link do curso aqui na descrição, e até o próximo vídeo.